A Polícia Federal vai entrar nas investigações do esquema de fraudes em apostas no futebol brasileiro, dando pano pra manga essa história, hein? Ontem a CBF descartou paralisar qualquer torneio. Até agora, mais de 40 jogadores são citados em planilhas e mensagens. Informação chegando agora com o Yuri Queiroga. A CBF e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva não veem possibilidade de paralisação do Campeonato Brasileiro em meio às investigações de manipulação de resultados nas séries A e B do ano passado, além de campeonatos estaduais. Nesta quarta, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que a Polícia Federal abrirá um inquérito para apurar o esquema, que já é alvo da Operação Penalidade Máxima. 15 jogadores que, de acordo com o Ministério Público de Goiás, receberam oferta em dinheiro para tomar cartões amarelos ou vermelhos ou cometer pênaltis em determinadas partidas se tornaram réus. Criminalmente, eles foram enquadrados no Estatuto do Torcedor e, se condenados, podem pegar de 2 a 6 anos de prisão, além de pagar. Na esfera desportiva, eles podem ser multados em até R$100 mil e suspensos por até 720 dias. O procurador-geral do STJD, Ronaldo Piacente, diz que a corte vai analisar os jogos com indício de manipulação para definir, caso a caso, se serão anulados. Ele ressaltou que não há denúncias contra clubes ou casas de aposta. O tribunal poderá. Por que poderá? Porque vai analisar cada caso em concreto, se realmente influencia a partida. Porque ele pode atuar de forma prejudicial à sua equipe, mas acabou que não alterando o resultado da partida. Como, por exemplo, um cartão amarelo, né? Ele não altera o resultado da partida. Então, nesse caso, aí sim poderá anular essa partida. Mas, a princípio, não há nenhum indício de clube envolvido e nem das casas de apostas envolvidos. Então, assim, a princípio, não há essa hipótese de paralisar a competição ou anular alguma partida. Outros 4 jogadores fizeram acordos com o Ministério Público de Goiás e serão testemunhas na investigação. Ainda nessa quarta-feira, após o caso Eduardo Bauerman no Santos, mais jogadores foram afastados por suspeita de negociar com o grupo. A gente tem informação de Belo Horizonte agora com a Bruna Vale. O volante Richard é afastado do elenco do Cruzeiro após ser citado na Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás, que apura manipulação em um esquema de apostas. O jogador foi à ausência já na lista de relacionados para a partida dessa quarta-feira contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Contratado nessa temporada, Richard tem 6 jogos com a camisa do Cruzeiro, sendo 5 como titular e 1 gol marcado. O Bauerman, jogador do Santos, recebeu inclusive ameaça de morte. Ah, mas ameaça de morte das redes sociais, isso aí é corriqueiro. Ninguém... Não. Quem fez essa ameaça foi o empresário Romário Hugo dos Santos, que é um dos apostadores investigados pelo Ministério Público de Goiás, que inclusive já foi jogador, mas ele passou pela categoria de base do Palmeiras, mas Romário? não teve... Não, é o... É o Romarinho, e não confundir com o Romarinho que jogou no Corinthians. É outro cara, mas ele não teve sucesso no futebol profissional. Em mensagens que foram obtidas pelo Ministério Público, o Romarinho sugeriu que estava portando uma arma de fogo numa suposta viagem para Santos a fim de cobrar o zagueiro pelo descumprimento de um acordo para recebimento de cartões amarelo e vermelho em jogos diante do Avaí e do Botafogo pelo Brasileirão de 2022. Ela falou, tô indo aí pra te pegar. Agora, o caso mais bizarro é o do volante Fernando Neto. As conversas interceptadas pelo Ministério Público mostram que o jogador, Sheila, precisava tomar um cartão vermelho em troca de R$500 mil, né? O Ministério Público de Goiás. O Fernando foi apontado como um dos jogadores que aceitaram tomar cartões para que os golpistas tivessem lucros, né? Nessas casas de aposta. E aí no dia do jogo entre Sport e Operário, pela Série B do Campeonato Brasileiro, ele foi abordado por um homem que ofereceu R$500 mil para que ele tomasse um cartão vermelho. Qual que é o nome do jogador, desculpa? É o Fernando Neto. Você não quer acionar a Goiás, então? Goiânia tem detalhes sobre essa história. O Marcos Nazzoni vai trazer informações sobre essas novas mensagens. Daí, de repente, a gente ouve o Nazzoni e complementa com essas informações. Pode ser assim? Novas mensagens mostrando mais esse jogador negociando com o grupo acusado de comandar o esquema de fraudes em apostas. Nossa reportagem em Goiânia apurou e traz informação agora. O jogador Fernando Neto, revelado pelo Fluminense e acusado de manipulação de jogos do Campeonato Brasileiro de 2022, à época jogando pelo Operário, disse por meio de mensagem que tentou ser expulso de uma partida contra o Sport pela Série B. O atleta recebeu R$40 mil de adiantamento e, caso cumprisse a promessa, ganharia um valor total de R$500 mil. No entanto, não conseguiu a expulsão e o apostador Bruno Lopes, acusado de participar do esquema, teria tirado satisfação com ele por meio de mensagens de WhatsApp.
Em prints, é possível ver o jogador falando que só faltou agredir o árbitro para conseguir alguma coisa e que o juiz teria questionado o que estava acontecendo, se Fernando de fato queria ser expulso do jogo. O São Bernardo, time atual de Fernando Neto, disse por meio de nota que o volante está suspenso das atividades até que os fatos sejam esclarecidos. É bizarro. Ele disse que tentou durante o jogo inteiro ser expulso, xingou o juiz, conseguiu tomar um amarelo. Aí foi lá, xingou o juiz de FDP. Só faltou dar uma muqueta na cara do árbitro. Mas você viu que o juiz desconfiou, né? Desconfiou. Os colegas de time ficaram cabreiros também. Ele conta no textão que ele mandou depois pro homem que o aliciou. Mas simplesmente não conseguiu. O árbitro percebeu o que estava acontecendo e deve ter falado, não vou te expulsar, cara. Não vou te expulsar. E não expulsou mesmo. E aí tem um diálogo aqui do Bruno, que é o cara que chegou pro Fernando, com um dos seus comparsas. O Bruno fala assim, vai me mandar o Pix, vou inteirar com o Edercinho 300%, direto com o jogador. Só eu, você e Ícaro sabemos, sigilo master. Aí o outro, identificado como Xambó, escreve assim, pra cima, deixa comigo. E aí a frase do Bruno, esse cabeludo vai me deixar rico, em nome de Jesus. Claro, né? Não claro. deixou. O jogador receberia 500 mil, imagine quanto esse vagabundo receberia. No Paraná, o Atlético Paranaense afastou preventivamente o lateral esquerdo Pedrinho e o volante Brian Garcia, que aparecem em planilhas obtidas pelo Ministério Público de Goiás. Os dois, no entanto, ainda não foram denunciados ou se tornaram réus no caso. No Rio de Janeiro, após o Fluminense afastar Vitor Mendes, o Botafogo pediu responsabilidade e serenidade nas investigações. Em uma das conversas, o chefe do esquema chega a dizer que mantinha contato com 8 atletas do Fogão. E quem tem mais informações do Rio de Janeiro está ao vivo conosco é Mário Dias Ferreira. Bom dia, Mário. Bom dia, Megali. Só que o Botafogo divulgou nota informando que não foi notificado pela Justiça até o momento, depois do apostador Bruno Lopes afirmar que esses 8 atletas, que não tiveram nomes divulgados, faziam parte desse esquema de manipulação. Lopes é apontado pelo MP de Goiás, ser responsável pela essa organização de resultados, teria dito em mensagens enviadas em setembro de 2022 que esses jogadores estariam dispostos. As informações são do jornal O Globo, também noticiou que em setembro de 2022, na mesma época, o Bruno teria fechado um acordo com o meio-campista Natan, na época do Fluminense, hoje no Grêmio, para levar um cartão amarelo. Mesmo sem uma denúncia oficializada, o Fluminense afastou de forma preventiva outro jogador, o zagueiro Vitor Mendes, contratado esse ano, que no ano passado atuava no Juventude. A gente estava comentando... Temos o áudio aqui? Não. É isso aí. A gente estava comentando aqui, Mário, não tem nenhum árbitro, por enquanto, envolvido nesse escândalo, né? Imagina-se que você corrompeu o árbitro, é mais difícil, né? Vai lá e marca um pênalti para o time X. Mas para ele marcar tem que ter um lance duvidoso na área. Ele não pode apontar um pênalti em qualquer jogada. Vai lá e expulsa tal jogador. Pô, mas se o jogador se comportar que nem um lord inglês, não tem como. É mais complicado. O jogador é fácil. Chuta a bola para fora. Faz uma falta violenta, toma um cartão amarelo, xinga o juiz, né? Tenta fazer um gol contra, sei lá. Agora, é uma questão também de honra, né? Tava falando ali o Yuri Queiroga. De colocar a mão na consciência, os demais jogadores, e ver o que eles estão fazendo com o próprio esporte que os tornou celebridades, famosos, que os fizeram sonhar em um dia jogar numa equipe profissional. O respeito pelo esporte é fundamental nesse momento. Aí é uma coisa que vai de cada um. Enterraram a carreira, né? Vão jogar onde Acabou agora? a carreira. E os torcedores dessas equipes, você imagina, eu ouvi santista dizendo, poxa, o Santos ainda chegou a defender, né? Esse cara que é o principal ali, o Eduardo Bauerman, né? O identificado, que tem mensagem dele rodando aí, né? Que é quem jogava na Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador do Santos jamais vai perdoar esse cara. E o jogador também, o torcedor de outras equipes não vai querer esse cara jamais em sua equipe jogando. Acabou, né? Acabou. Manchou a carreira. Não só no Brasil, ouso dizer. Agora, no exterior também. A CBF está sob pressão, né? Ontem houve jogos do Campeonato Brasileiro, vitória do Fluminense, goleada do Palmeiras. Hoje tem Botafogo e Corinthians, tem Fortaleza e São Paulo. Agora, se continuarem pipocando casos por aí, tenho dúvidas, viu, Mário? A CBF está aí no Rio de Janeiro, se acompanha mais de perto. Tenho dúvidas se o Campeonato Brasileiro chega ao próximo fim de semana.
É uma pressão muito grande, né, Megali? Até por conta cada dia aumenta o número, né, de pessoas envolvidas nesse esquema, mas por enquanto a Confederação Brasileira de Futebol está mantendo aí que o campeonato não será paralisado. Valeu, Mário. Bom trabalho. Até já. Outros destaques do dia. Eu ia falar dessa segunda-feira, gente. Dessa quinta-feira. Que delícia, hein? Nossa senhora. 11 de maio de 2023. Já está nas mãos do presidente Lula o texto da medida provisória que regula o setor de apostas no Brasil. A MP foi entregue ontem à noite. Ela prevê, por exemplo, que o Ministério da Fazenda seja responsável por fiscalizar a atividade no país e que o fluxo de dinheiro ocorra por meio de contas bancárias de instituições autorizadas pelo Banco Central. Houve ainda mudança nas alíquotas atuais de arrecadação, percentual destinado aos sites cairá de 95% para 84%. 10% vão para a Seguridade Social e 1% para o Ministério do Esporte. Clubes e entidades desportivas poderão ficar com 1,6%. Junto com a medida provisória, Lula recebeu o texto de um decreto que cria um grupo de trabalho para evitar a manipulação de resultados. Entre as medidas, uma delas prevê que atletas, dirigentes de clubes e menores de 18 anos sejam proibidos de apostar. É importante que se diga, né? Uma coisa é manipulação de resultados e essas apostas que têm resultado nessas investigações, nessas apurações que a gente está acompanhando. Nesse rolo que quanto mais você puxa o fio, mais vem novelo inteiro, né? Cada dia aparece um novo jogador. Outra coisa é você regular esse setor de bets das empresas de apostas que fazem este trabalho hoje legalmente, mas sem uma regulamentação do setor. É importante que haja uma regulamentação do setor e isso tem sido muito discutido, mas não tem a ver com a manipulação de resultados, porque isso aqui a gente está falando de fraude. A gente está falando de crime, de gente que está aplicando golpe, né? Então é importante que se separem muito, embora junto com a SMP tenha vindo esse texto de um decreto para trabalhar em cima e evitar a manipulação de resultados. Bem, ainda sem acordo, a entrega do relatório final da nova regra fiscal é adiada na Câmara. A expectativa era de que o texto, limitando as despesas ao crescimento do PIB, fosse apresentado hoje ainda. Ontem o governo se reuniu com partidos da base aliada e se comprometeu a liberar emendas e negociar cargos. Moeda de troca. Mais informações ao vivo de Brasília com João Pedro Melo. Bom dia para você, João. Sem som, ou aqui ou lá. Tem algum botão aí precisando ser apertado. A ver. Tentativa número 2. Tá conosco, João? Sem som, Não. só a imagem do João Pedro Melo. Vamos tentar restabelecer o contato lá com Brasília, porque aí o João vai trazer esse assunto. A gente está já há alguns dias, semanas, né, aguardando quando de fato haverá aí a avaliação por parte do Congresso Nacional desse texto tão aguardado pelo governo federal para conseguir seguir em frente com outros projetos, outras propostas e tal, mas está difícil, parece, de garantir que de fato o texto passe, inclusive quando você considera a base aliada do próprio governo, depois daquela derrota que meteu um sustinho no governo federal, derrota incluindo aí partidos da base aliada recentemente relacionada ao marco do saneamento. Pronto, João Pedro, acho que agora a gente te ouve. Bom dia. Oi, Sheila, bom dia pra você. Acho que agora sim, né? A gente tá conseguindo se ouvir direitinho aqui. O problema foi o DJ, viu, que não abriu aqui o microfone. Isso acontece. Fala Mas o que você olha fala só. de mim. Fala o que você fala de mim. A Sheila DJ é louca. Em vez do Alok. Eu tô no mesmo caminho, então. Dedinhos Mas olha nervosos. só, gente, pra gente falar um pouquinho sobre essa questão da nova regra fiscal, a gente tem acompanhado ao longo desses últimos meses, né, essa questão, mas olha, esse texto, ele tinha a expectativa de ser entregue hoje, mas vai ficar mesmo para a semana que vem. Isso porque o governo não conseguiu, de fato, fechar um acordo com relação à votação dessa matéria. É uma matéria que vai substituir o teto de gastos, tem um impacto fiscal, então é uma matéria um tanto quanto delicada para ser votada na Câmara dos Deputados. O que essa proposta prevê? A redução da dívida pública, limitando as despesas ao crescimento do produto interno bruto. Então, a expectativa é de que ela seja apresentada na semana que vem, rapidamente discutida e já votada na semana que vem. Isso foi, inclusive, um pedido do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Só que, claro, a gente sabe que
Agora o planejamento é esse, semana que vem já pode não ser mais. Então tudo isso depende da reunião de líderes partidários com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O relator do texto, que é o deputado Cláudio Cajado, falou com a gente sobre a questão da redução da taxa básica de juros e disse que, após a aprovação desse novo marco fiscal, essa taxa pode cair de 13,75% para menos de 10%. E a gente vai ouvir ele agora. Nós precisamos dos votos de todos os parlamentares para aprovarmos esse projeto, que é o mais importante projeto que a Câmara dos Deputados votará nesse ano. Então a gente tem que ter um ponto de equilíbrio que não seja tanto para um extremo quanto para o outro. Pois é, e o que esse texto também pode incluir? O retorno dos bloqueios obrigatórios das despesas do governo, mas sem a previsão daquele crime de responsabilidade caso essas metas fiscais não sejam alcançadas. Então, essa é a principal mudança desse texto, né? No caso, o presidente da República só vai precisar enviar uma mensagem dizendo, olha, descumpri por esse tal motivo e no ano que vem a gente vai cumprir, então, essa regra fiscal. Bom, a gente tem uma outra questão também. Ontem, os articuladores políticos do governo precisaram entrar em ação ali para conversar com os parlamentares do Congresso e desarmar uma espécie de bomba fiscal de quase 20 bilhões de reais. Isso dentro daquela medida provisória do Bolsa Família. Uma emenda que foi proposta pelo senador Alessandro Vieira, aquele que propôs também o PL das fake news, buscava permitir o seguinte, que famílias acumulassem o recebimento do Bolsa Família com o BPC, benefício de prestação continuada. Só que para aprovação, essa questão teria um custo gigantesco para as contas públicas. E aí, o Executivo, claro, precisou agir e concordar o seguinte, com autorização para que esse tema seja regulamentado no futuro. E isso, na prática, faz o quê? Adia o impacto fiscal. E o Congresso avisou que vai cobrar já essa implementação. O governo está com problemas na base aliada, isso não é de hoje. A gente já vem falando disso há algum tempo e está, claro, preocupado de sofrer derrotas nos temas que são considerados cruciais. A gente tem o PL das fake news, que não foi analisado, tem agora esse relatório da nova meta fiscal. Então, tudo isso o governo precisou jogar para não conseguir ou para não atingir aqueles 20 bilhões que a gente falou agora há pouquinho. Bom, para tentar resolver essa questão da base aliada, o que aconteceu ontem? O ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, se reuniu com as bancadas do PSD de dado e PSB de bola para discutir a articulação com o Congresso Nacional. E aí está cobrando principalmente um engajamento maior nas pautas do Palácio do Planalto, uma votação conjunta com o governo. Outras reuniões ou reuniões com outros partidos da base aliada também devem acontecer nos próximos dias, mas ainda sem data definida. O que a gente deixa claro aqui é que nos bastidores, parlamentares que participaram aí dessas reuniões disseram que as duas legendas reforçaram que estão com o governo para o que der e vier e que vão votar aí com as pautas de interesse do Executivo. Só que aí o Palácio do Planalto também não é bobo, né? Acabou dando aquela ideia de tomar lá da cá, ou seja, vai liberar emendas para conseguir que esses deputados de fato votem com o interesse aí do governo federal. Valeu, João Pedro. Obrigada, bom trabalho aí em Brasília. Em outra frente, o Ministério da Fazenda espera arrecadar 30 bilhões de reais com as medidas para reforçar a fiscalização na compra de produtos por pessoas físicas no exterior. A proposta, elaborada pela Receita Federal, prevê que o imposto de importação seja informado já no preço total dos produtos vendidos pelas gigantes do e-commerce. O chamado Programa de Conformidade começou a ser apresentado nesta semana a empresas como Shein e Shopee, que poderão aderir ou não. O principal objetivo é acabar com as brechas utilizadas por alguns desses sites, como o envio de mercadorias no valor de até $50 em nome de pessoas físicas para escapar do pagamento de impostos. No mês passado, o fim da isenção chegou a ser anunciado pelo Ministério da Fazenda, mas depois acabou vetado pelo presidente Lula. No Senado, a Comissão de Constituição e Justiça deve marcar para os próximos dias a sabatina de Gabriel Galípolo. No início da semana, o secretário executivo do Ministério da Fazenda foi indicado para ocupar a diretoria de política monetária do Banco Central. Segundo ele, um dos principais objetivos é facilitar o diálogo entre o governo e o BC, criticado pelo atual nível da taxa básica de juros. Em entrevista à nossa Juliana Rosa, Galípolo disse que tem uma boa relação com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Eu acho que isso é sintomático de dizer que a minha indicação visa
justamente facilitar, ser um facilitador nesse diálogo de harmonização entre as políticas, né? Acho que eu tenho uma grande empatia e afinidade com o ministro Fernando Haddad, dialogo frequentemente, converso muito com o Roberto, e estando próximo lá da diretoria do Banco Central, não apenas do Roberto, mas da diretoria, a expectativa é que eu possa colaborar de alguma maneira nessa interlocução, nesse diálogo, né, numa maior afinidade das políticas monetária e fiscal. Caso tenha o nome aprovado, Gabriel Galípolo passará a integrar o chamado Copom, né, que apesar das críticas manteve pela 6ª vez a Selic em 13,75% ao ano e não deu nenhuma pista, nenhuma entrelinha de que pretenda reduzir a taxa no futuro próximo. Para ele, o ambiente é favorável para uma redução, sim, mas mesmo estando no Banco Central, não há como acelerar a queda. Eu acho que a intenção não é, na indicação dos novos diretores do Banco Central, que precisam ser aprovados pelo Senado, ter algum tipo de objetivo de, no mês que vem, curto prazo. Está se analisando um mandato que tem um período e esse tipo de possibilidade de afinidade entre a política monetária e a fiscal. Olha, mudando de assunto, notícia de agora, dessa manhã, a polícia deflagrou mais uma fase da Operação Lesa Pátria. É a 11ª fase da operação que investiga os atos criminosos do dia 8 de janeiro. Não há mandados de prisão sendo cumpridos, tá? São 22 de busca e apreensão em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Ação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal com o objetivo de identificar pessoas que financiaram ou fomentaram a invasão às sedes dos 3 poderes, tá? Então, a pedido da Polícia Federal, o STF determinou o bloqueio de bens e ativos no valor de até 40 milhões de reais para cobrir e ressarcir os danos causados ao patrimônio público. Entre os crimes investigados estão abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e associação criminosa. Por enquanto, a gente ainda não sabe quais são esses 22 alvos dos mandados de busca e apreensão. Falando sobre o PL das fake news, eu estava em férias esses dias e eu fui para um lugar onde não tinha internet. Uma internet super restrita, só em um ponto desse lugar. Vocês acreditam que eu recebi essa postagem aí do Telegram? Sabe aquela? Recebi. Você tem Telegram? Não, eu recebi um print e essa mensagem pelo WhatsApp. Então o negócio foi assim uma disseminação impressionante que aconteceu. Até quem não tinha internet recebeu essa tal dessa postagem. E você leu ou falou, tô de férias, não quero nem saber? Não, eu li e falei, o que é isso? Eu fiquei meio assim, assim como quando apareceu aquela mensagem do Google, lembra? O Google falando também, PL das fake news vai acabar com a sua liberdade de expressão, não sei o que. Eu falei, nossa, sério que tá nesse grau a discussão? Né? Porque eu tava acompanhando ali, mas assim, meio afastada. E aí caiu no meu colo essa mensagem aí. E o Telegram foi com os 2 pés no peito, né? E essa associação com o Google é perfeita, né? Porque fez a mesma coisa que o Google fez quando agiu como a gente estava falando ontem aqui, como um produtor de conteúdo, né? Porque eles se colocam inicialmente como plataforma, essa é a principal defesa. Não, nós somos apenas uma plataforma neutra, né? A gente entrega os conteúdos que são produzidos por outros, então, portanto, não podemos responder por esses conteúdos. Mas aí, quando faz isso, editorializa, a questão está produzindo um conteúdo, né? Sem dúvida. Bom, e depois da ordem do ministro Alexandre de Moraes, o Telegram teve que apagar essa mensagem aí, que fazia críticas, né, ao PL das fake news, e tem que publicar uma retratação. Vai ter que explicar ainda à Polícia Federal quem fez o disparo em massa. Quem vai contar pra gente é o Márcio Rocha. Após cumprir a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e apagar a mensagem que critica o projeto de lei das fake news, o Telegram tem 2 dias para responder os questionamentos feitos pelo Ministério da Justiça. Com o argumento de resguardar os direitos dos usuários, a Secretaria Nacional do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério, abriu um procedimento para investigar o disparo de mensagens contra a proposta. Além disso, Alexandre de Moraes decidiu que o Telegram enviasse para todos os usuários uma mensagem escrita pelo próprio Supremo, afirmando que a mensagem anterior caracterizou flagrante e ilícita desinformação contra o Congresso Nacional, o Poder Judiciário, o Estado de Direito e a democracia brasileira. Na decisão, também determinou que, se não cumprisse a medida, o Telegram seria suspenso em todo o território nacional por 72 horas e pagaria uma multa de R$500 mil por hora por descumprimento.
Preso o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, investigado por fraudes em cartões de vacinação, troca de advogado. Ontem, Rodrigo Rocha, ligado à família do ex-presidente, deixou a defesa de Mauro Cid. Para o lugar dele, o tenente-coronel escolheu Bernardo Fenelon, que é um especialista em crimes de colarinho branco e em delação premiada. Fala, André Viana. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, trocou o advogado em meio às investigações do esquema de fraude nos certificados de vacina do ex-presidente e assessores. Rodrigo Rocha teria sido substituído devido à sua proximidade com a família Bolsonaro, uma vez que ela poderia constituir conflito de interesse. Ele foi trocado pelo criminalista Bernardo Fenelon, especializado em crimes de colarinho branco. Cid foi preso preventivamente na quarta-feira passada na operação que apura fraudes em cartões de vacinação. Na casa dele, a Polícia Federal apreendeu $35 mil e R$16 mil em dinheiro vivo. Ainda em relação às investigações, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser ouvido pela PF na próxima terça-feira, dia 16 de maio. Ele deve afirmar que não pediu a falsificação dos dados a Mauro Cid, como a defesa do ex-presidente tem reiterado. Bom, não é novidade que o bolsonarismo tem tentado colocar nos ombros de Mauro Cid, e apenas de Mauro Cid, o escândalo de falsificação dos dados de vacinação do presidente, da filha do presidente. A gente já explicou aqui como essa hipótese não para em pé, mas é essa que tem sido sustentada pelo bolsonarismo. Aliás, o próprio Jair Bolsonaro, no dia da busca e apreensão, na primeira entrevista que concedeu, disse: eu não fiz nada, não tem nada da minha parte. Jamais negou o crime. Apenas disse que não havia sido ele, que ele não sabia de nada. Ou seja, ficou a impressão ali de que ele estava tentando colocar nas costas daquele que já estava preso, o Mauro Cid. As mensagens do núcleo bolsonarista publicadas nas redes sociais também sugerem que a intenção seja essa. E consta que o pai do Mauro Cid, um general muitíssimo respeitado, estaria bastante insatisfeito com essa situação, e que também a esposa do ex-ajudante de ordens do presidente teria se tornado um barril de pólvora, porque não estaria nem um pouquinho feliz com o marido assumindo toda a responsabilidade pelo que aconteceu. A gente falou aqui, se não me engano, na segunda-feira, Sheila, que o advogado do Mauro Cid era muito próximo da família Bolsonaro. Ele é advogado do Flávio. E que caso Mauro Cid trocasse de advogado, a gente talvez estivesse diante de uma mudança na estratégia de defesa que poderia envolver, inclusive, uma delação premiada. A gente falou isso aqui na segunda-feira, nosso ouvinte se lembra, ou na terça. Bem, ele trocou de advogado. Saiu um aliado da família Bolsonaro. Conflito de interesses. Como se isso fosse um empecilho, né? E entrou um especialista em delação premiada. Né? É a especialidade dele. Isso significa que ele vá denunciar o presidente? Não, não necessariamente. Significa que ele vá fazer um acordo de delação premiada? Também não necessariamente. A gente tem que ver o que ele tem nas mãos. Ele tem material para incriminar alguém que esteja acima dele? Agora, eu estava ouvindo agora há pouco o tio Rei, e ele contava, isso eu não sabia, que o Mauro Cid era um tenente-coronel muito respeitado e no caminho de se tornar um general como pai. Tinha notas maravilhosas em agulhas negras, era muito competente, muito disciplinado, e meio que largou a carreira para se tornar ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. E aparentemente ingressar em uma vida de crimes, pelo que a gente sabe até agora. Tentando desamarrar joias entregues pela Arábia Saudita ao governo brasileiro, tentando falsificar e conseguindo falsificar cartão de vacinação, enfim, fazendo todo tipo de trabalho de despachante de malandro. Escolhas, né? Cada um com as suas. Bom, dá tempo para mais um destaque, gente. Ouça essa história aqui, ó. O STJ manda soltar o porteiro preso injustamente após ser reconhecido, apenas por foto, em mais de 60 processos no Rio de Janeiro. Perguntinha, de que cor é a pele desse homem? É isso mesmo. Fala aí, João Boeri. O Superior Tribunal de Justiça decide soltar um homem acusado em mais de 60 processos baseados em reconhecimento facial. Paulo Alberto da Silva Costa, de 35 anos, estava preso desde março de 2020.
O STJ acolheu um pedido de habeas corpus da Defensoria Pública do Rio. Na decisão de terça-feira, os ministros do STJ citaram racismo durante os processos contra Paulo Roberto. Os magistrados reconheceram que houve falhas na acusação contra a vítima. Paulo Roberto nunca foi ouvido em sede policial durante os processos criminais. O Rodrigo Aidar, nosso colega, né, jornalista especializado em poder judiciário, estava nos explicando que o procedimento era o seguinte: acharam a foto desse homem, desse porteiro, um trabalhador de 35 anos, em uma rede social, porque os traços dele ali, o perfil, se assemelhava às características descritas pelas vítimas, né, por algumas vítimas. Meteram a foto dele ali, um homem negro, acharam em rede social. E aí as vítimas passaram, por meio de foto, a identificá-lo. A polícia, dizendo assim, se ele já foi identificado, pronto, meteu no processo fechado, vamos pro próximo. E aí esse homem foi processado. Não uma. Nunca foi ouvido. Nunca foi ouvido, mais de 60 vezes. E tem álibi pra tudo isso, né? 3 anos já de prisão, Sheila. Desde março de 2020 esse homem tá preso. Sabe o que isso pra mim ficou parecendo? Além do, claro, preconceito, né? Do racismo, porque a gente também tá falando disso. Um homem de pele negra que sofre com isso. Mas de fake news corroborada pelo Estado. Basicamente é isso. É fake news corroborada pelo Estado. Vem alguém com base em uma impressão, com base numa foto de rede social, com poucas informações e informações erradas, conta uma história que envolve alguém, que acaba com a vida de alguém, com a reputação de alguém, e o Estado aceita. Não vai fazer uma diligência. E isso acontece 60 vezes. Quando a gente fala que fake news acaba com a reputação de pessoas, que fake news é grave, que fake news desinforma, que fake news mata, e mata aos poucos, porque alguém que fica preso 3 anos injustamente, sai como da cadeia? Sai como? Com que cabeça? O sentimento de injustiça. É isso, é fake news corroborada pelo Estado, não dá para entender de outra forma. Só cito aqui a frase com que o Aidar fechou as mensagens que nos enviou ontem: ser preto no Brasil é metade do caminho andado para a cadeia. Bom, ainda dentro dessa, digamos, editoria, no Paraná, um deputado negro acusa a PF de racismo depois de ser retirado de um voo para inspeção em Foz do Iguaçu. Ângeles Faia. O deputado estadual Renato Freitas, do PT do Paraná, alegou ter sofrido racismo durante uma inspeção em um voo. O caso aconteceu na sexta-feira após ele ter embarcado em uma aeronave no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, com destino a Londrina. As imagens da revista foram publicadas por Freitas ontem à noite. O parlamentar ironizou o fato dele, um homem negro, ter sido o único abordado. O policial federal que aparece nas filmagens explica que se trata de um procedimento padrão e que a escolha se dá de forma aleatória via sistema. Estou no avião, a Polícia Federal parou o voo e está querendo me chamando. Parece que eu sou suspeito de alguma coisa, quero saber do que. Fui retirado aqui do voo. Porque aleatoriamente fui, abordado. Se você puder fazer a inspeção, eu agradeço. Aleatória, é o sistema que pede. Ok, sem problema, é o sistema. Pode fazer. Fique à vontade. Está exibindo as imagens aí, nesse momento ele é revistado, né, pelo agente da Polícia Federal. Olha a mala dele, revista, faz a inspeção ali do corpo, né, e... Boa viagem. Muito bom, tá liberado. Boa viagem. Foi apresentado, Carla, na Câmara dos Deputados em 2019, um projeto que suspendia a chamada inspeção aleatória de passageiros em aeroportos. A inspeção, conforme a resolução, inclui busca pessoal, vistoria de bagagem de mão, utilização de detectores de traços de explosivos. A busca é feita por agentes de proteção da aviação civil e tem como objetivo evitar atos de interferência ilícita nos aeroportos, tá? Então, isso existe. Só que, e esse projeto para suspender essas inspeções não passou por uma comissão, a Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, foi engavetado. Só que, geralmente, isso acontece no aeroporto. No momento do raio-x ali, aleatoriamente um passageiro é escolhido por sorteio, por sistema, aí sim,
Isso eu já vi muito acontecer, vocês já devem ter visto também. Pega uma velhinha ali, meu Deus, por que suspeitaram dessa mulher? Não suspeitaram, foi a inspeção aleatória. Agora, dentro de aviões, eu não encontrei. Eu imagino que dentro do ambiente de um aeroporto, equipes de segurança possam fazer o que quiserem, basicamente, né, sob o argumento de garantir a segurança dos passageiros, especialmente depois de 2001. Mas eu nunca tinha visto, e olha que eu já viajei bastante de avião, imagino que vocês também, eu jamais, na minha vida, vi um passageiro sendo tirado do seu assento para passar do lado de fora de uma aeronave por uma inspeção aleatória. E aí calhou desse homem ser negro, né? Peço aqui aos nossos especialistas em aviação, sei que são muitos, é frequente que isso aconteça? E se for, por quê? Nosso colega Douglas Santucci está me encaminhando aqui. Obrigada, Douglas. A nota oficial da Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, ele teria se recusado a passar pela inspeção do raio-x. Então diz aqui a nota, a Polícia Federal diz que foi acionada na inspeção de passageiro que teria se recusado a se submeter a medidas adicionais de segurança estabelecidas pela resolução no aeroporto de Foz do Iguaçu. Ele teria se recusado a passar pelo procedimento no local indicado e se dirigido diretamente até a aeronave. Dessa forma, a equipe de inspeção do aeroporto acionou a Polícia Federal para que o acompanhasse até o avião e procedesse à inspeção devida. Cumpre ressaltar que a condução da inspeção é feita por agentes de proteção da aviação civil, contratado pelo operador do aeródromo. Segue aqui a nota da Polícia Federal. Ele teria usado a prerrogativa de deputado, é isso? Aqui não diz, mas enfim, Polícia Federal esclarece que todos os procedimentos foram realizados em conformidade com a resolução da ANAC. Ressalta ainda que eventuais abusos ou falhas na condução do procedimento serão apurados. Suponho que existam câmeras, né, no aeroporto apontadas para a área de raio-x. Essas imagens vão deixar claro se o deputado recusou-se ou não a passar pelo equipamento. A gente faz amor por telepatia. Agora 7h43 pelo horário de Brasília. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes sobre as homenagens à cantora Rita Lee. Ela vai ser homenageada hoje também, né? Durante a assinatura do decreto que regulamenta a Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura. Ontem, familiares, amigos e fãs se despediram da rainha do rock no velório aberto ao público no Planetário do Ibirapuera, em São Paulo. Então, mais tarde, mais detalhes.